Você troca açúcar por adoçante? Será que essa troca vale a pena? Se quiser saber, assiste esse vídeo até o final. Olá, eu sou a Flávia, nutricionista, esse é o Mais Comida Menos Neura e hoje a gente vai falar sobre adoçantes. Tecnicamente, adoçante é tudo que adoça. Então, na linguagem científica, a gente usa os termos adoçante nutritivo, que são aqueles que a gente acessa a caloria, e os adoçantes não nutritivos ou edulcorantes, que é sobre eles que a gente vai falar hoje. Os adoçantes são substâncias químicas desenvolvidas pela indústria a partir de ingredientes naturais ou não, com o intuito de substituir o açúcar em produtos industrializados. Atualmente, existem liberados pela Anvisa 7 tipos de adoçante: sacarina, aspartame, acesulfame K, sucralose, neotame, ciclamato e estévia. Os adoçantes se popularizaram ao mesmo tempo em que o açúcar começou a levar uma má fama de desenvolvimento de diabetes, obesidade e cáries, que não deixa de ser verdade, mas o que está relacionado com esse tipo de problema é o consumo excessivo de açúcar. E aí, com essa popularização, a ciência começou a se perguntar se havia ou não implicações fisiológicas com o uso do adoçante ao longo prazo. Para responder essa pergunta, cientistas do mundo todo se reuniram em Lisboa no ano de 2017 para desenvolver um consenso a respeito dos adoçantes e dos seus efeitos. A conclusão do consenso é de que os adoçantes são apenas uma parte de todos os aditivos alimentares usados pela indústria e que eles são totalmente seguros para uso. Mas a conclusão do consenso foi de que os adoçantes são um dos constituintes de alimentos mais amplamente avaliados e que são super seguros. Esse consenso nos diz também que uma reavaliação dos edulcorantes já liberados desde 2009 seria feita até o final de 2020. Então a gente precisa aguardar o resultado dessas novas pesquisas. O consenso alega que todos os aditivos são seguros. Porém, ao final de todo documento científico é obrigatório que haja uma declaração dos autores sobre conflito de interesse. Se há conflito de interesse ou não por parte dos autores em divulgar aquelas informações. E o que eu encontrei no final desse consenso foi: uma das colaboradoras recebeu honorários para proferir uma palestra organizada pela Associação Internacional dos Adoçantes. Outra colaboradora trabalhou como consultora de empresas de ingredientes e aditivos alimentares. Uma outra colaboradora trabalhou com empresas de ingredientes e escritórios de advocacia que trabalhavam em prol da liberação de certos aditivos e teve as despesas da viagem para participar do consenso pagas por essas empresas. Um outro colaborador faz parte da Associação Internacional de Adoçantes e trabalha para várias grandes indústrias alimentícias. E um outro é diretor científico da Associação Internacional dos Adoçantes. Outros autores também declararam conflitos de interesse e uma parte deles não declararam nenhum conflito de interesse. Tá tudo lá no consenso, tá liberado. Eu vou deixar o link aqui na descrição se você quiser verificar o documento. O que eu quero dizer com isso? Que o consenso tá mentindo e que a Flávia tá dizendo a verdade? Jamais. O que eu quero sempre é propor o exercício do pensamento crítico. Inclusive, essas declarações de interesse nos documentos científicos servem para isso, para a gente pensar a respeito. Agora eu vou trazer para vocês as informações de artigos publicados no meio científico que não declaram conflito de interesse. Uma revisão sistemática que avaliou os efeitos adversos do consumo de refrigerantes que levam adoçantes por mulheres grávidas relatou aumento da probabilidade dos bebês dessas mulheres nascerem prematuros e de desenvolverem asma até os 7 anos de idade. Uma outra revisão que avaliou o consumo de adoçante e a saúde cardiometabólica nos diz que as evidências não suportam os benefícios pretendidos do uso de adoçante para o controle de peso. E declarou também que a longo prazo o adoçante pode estar relacionado com o aumento de IMC e desenvolvimento de doenças cardiometabólicas. Agora eu vou falar dos mecanismos pelos quais os adoçantes podem interferir no nosso peso e no nosso metabolismo. Eu já falei no vídeo sobre carboidrato que doce é o único sabor que nós e várias espécies já nascemos conhecendo. Com o uso aumentado dos adoçantes, frequentemente o sabor doce é experimentado, mas na ausência de uma fonte de energia. Ou seja, a gente sente o sabor doce, mas a gente não tem aquela caloria, a gente não tem acesso àquela
aquela caloria. Nesse caso, nós temos uma exposição prolongada ao sabor doce, que pode levar a uma adaptação ou uma diminuição da sensibilidade ao estímulo. Ou seja, cada vez mais esse receptor precisa de um sabor mais doce ou de uma permanência maior desse sabor doce na boca para ele poder se satisfazer e registrar essa informação de que o doce foi consumido. Outra consequência é o aumento da ingestão de outros alimentos após o consumo do adoçante. No experimento com ratos que tiveram consumo de adoçante através do leite materno, os cientistas colocaram a acesulfame K no leite materno. Eles tiveram uma maior busca por doce na vida adulta. E esses achados sugerem que a exposição prolongada aos adoçantes pode levar a uma mudança na fisiologia do paladar. Alterações na microbiota intestinal têm sido associadas à obesidade e diabetes tipo 2. Desde 1980 que os cientistas investigam a relação do consumo de adoçante e a microbiota intestinal. E um estudo recente demonstrou que o consumo de adoçante leva a uma intolerância à glicose através da alteração da microbiota intestinal. Em uma grande amostra de indivíduos, o consumo de adoçantes foi relacionado com alterações do peso corporal, glicemia em jejum e tolerância diminuída à glicose. Os cientistas também verificaram que a população da microbiota era diferente nos consumidores de adoçante e nos não consumidores. Nesse estudo também, os cientistas pegaram a microbiota desses indivíduos consumidores de adoçante e colocaram nos ratinhos que não tiveram contato com o adoçante. E o resultado foi que essa transferência de microbiota levou a uma intolerância à glicose nos ratinhos. Como todo artigo bem feito, os autores concluem que os resultados precisam ser interpretados com cautela até que se possam fazer mais experimentos que comprovem essas afirmações. Outra consequência do consumo de adoçante pode ser a absorção e a utilização da energia consumida. Lembra que eu falei que a gente consome, sente o gosto, mas não acessa a caloria? Nós temos receptores de glicose não só na boca, nós temos em outros órgãos também, inclusive no intestino. Então, quando a gente consome o adoçante, a gente não disponibiliza uma caloria real para o organismo, o receptor que está no intestino, ele começa a perder a capacidade de identificar aquilo. Isso implica em dificuldades na digestão. Isso pode alterar o peso, a ingestão de energia e o armazenamento de gordura. Já falei também no outro vídeo, quando a gente come doce, a gente tem uma sensação de prazer no cérebro como recompensa por ter ingerido um alimento que não vai nos deixar faltar energia e a gente não vai adoecer por conta disso. E alguns estudos demonstraram que o cérebro é capaz de diferenciar o adoçante nutritivo do adoçante não nutritivo, ou seja, do que tem caloria para o que não tem caloria. Então essa falta de recompensa pelo cérebro pode nos levar a consumir mais calorias pós-ingestão de adoçantes. E os estudos também demonstraram até influências cognitivas pelo uso de adoçante. Nos seres humanos, crenças ou expectativas sobre o conteúdo calórico de um alimento podem influenciar a função e o metabolismo do cérebro. Por exemplo, consumir um milkshake sabendo que ele é indulgente e não sensato produziu diminuição na grelina nos participantes do estudo. Uma bebida aromatizada produziu maior resposta hipotalâmica quando tem a alegação de tratar ao invés de saudável. Há evidências também de que o consumo de alimentos com calorias reduzidas pode produzir menor saciedade, induzindo a um consumo posterior. Essas descobertas levantam a possibilidade de que os adoçantes afetam o nosso consumo simplesmente por criar a impressão de que um produto é menos calórico do que o outro. Ou seja, quando eu consumo um alimento ou uma bebida, que eu sei que por ter adoçante ele tem menos caloria, isso me leva a acreditar que eu posso consumir mais calorias ao longo do dia. Em um outro estudo que expôs ratinhos ao adoçante acesulfame K, demonstrou que esse tipo de adoçante consegue ultrapassar a barreira hematoencefálica e se acumular no tecido cerebral, causando danos e comprometendo o aprendizado. A conclusão é que os adoçantes continuam tendo o seu consumo em larga escala. Embora os resultados dos estudos sejam controversos, as evidências demonstram que os adoçantes não são fisiologicamente inertes e que podem sim influenciar a nossa alimentação e o nosso metabolismo por diversos mecanismos. E apesar dos resultados controversos, o que os estudos científicos nos apontam é que as consequências do consumo prolongado dos adoçantes podem ser alterações no paladar, alterações na ingestão, alterações na microbiota intestinal, no mecanismo de recompensa
recompensa e prazer e na cognição. Dito isso, eu como nutricionista sugiro que você consuma cada vez menos produtos ultraprocessados, já que os adoçantes são incluídos nesses produtos mesmo quando eles não têm alegação de serem diet ou light. Sugiro também que você cesse o consumo do adoçante no seu cafezinho, no seu suco ou onde quer que você use. Se você não conseguir cessar de uma vez, vai diminuindo aos poucos, diminuindo a quantidade de gotas que você use, porque no mínimo você vai educar o seu paladar a se acostumar com menos doce cada vez mais. Isso porque alguns dos adoçantes têm o poder de adoçar até 300 vezes maior do que o açúcar. Ah, Flávia, mas eu sou diabética, eu preciso tomar o meu cafezinho e fazer as minhas receitas com adoçante. Não necessariamente. Pela Sociedade Brasileira de Diabetes e pela Sociedade Americana de Diabetes, o consumo de açúcar por portadores de diabetes pode sim ser de 10% do seu VET. Inclusive é o mesmo para diabéticos e para indivíduos saudáveis, a recomendação é a mesma. Então você não precisa necessariamente fazer uso do adoçante. Você pode trocar o adoçante pelo açúcar dentro de um cálculo ali. Se você for portador de diabetes, você precisa sim calcular essa quantidade de açúcar, mas nada impede que você faça essa troca. Então é isso, eu espero que você tenha gostado e principalmente que tenha te ajudado. Se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar com quem pode se beneficiar desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo. Um beijo! Outra colaboradora trabalhou como consultora de empresas que investigam porra nenhuma. Um outro colaborador do Consenso... motoca... Oferecimento Nivea, flor de cerejeira. Qual foi o vídeo que a gente gravou que teve que refazer porque ficou sem som no final? Tá ligado? Ai, que susto! Quantas vezes já passou essa porra desse caminhão hoje?